Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa prova 12, parte um e 2 desse mini curso preparatório para o exame da ordem. Olha só, pessoal, nós temos aqui os crimes praticados pelo chefe do Poder Executivo. Crime comum no exercício da função. Ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal com a autorização da Câmara dos Deputados por meio de dois terços. Lembrando que esse número dois terços, pessoal, ele tem em muitas situações. É um quórum muito interessante para você guardar aí. Lembrando, esse quórum aqui, ele não é de maioria simples, não é de maioria absoluta, não é de maioria qualificada, aquela maioria de dois turnos, três quintos dos votos no Congresso lá para poder alterar a Constituição por meio de emenda ou fazer um tratado sobre direitos humanos ter força de emenda constitucional. Dois terços é um quórum diferente. Tem na modulação dos efeitos temporais do controle de constitucionalidade, tem na intervenção do Conselho Federal nos conselhos seccionais, dos conselhos seccionais na Caixa de Assistência dos Advogados, e tem aqui também quando a Câmara autoriza o processo de julgamento contra o chefe do Executivo, no Senado, o crime comum relacionado com o exercício da função, e nos crimes de responsabilidade, né, que são infrações político-administrativas. Importante lembrar que os crimes que o chefe do executivo pratica, pessoal, que não tem relação com o exercício da função, né, aplica-se a cláusula da irresponsabilidade penal relativa, aquela na qual o presidente não vai ser julgado, tá bom? A hora que acabar o mandato dele, aí dá um jeito de julgar o cara. Olha só, pessoal, temos aqui, né, a primeira, segunda e terceira dimensão dos direitos humanos. Lembrando que a primeira dimensão, o Estado ele se abstém. Você pede o afastamento do Estado para ter direito de propriedade e herança. Segunda dimensão, você pede para o Estado voltar, porque o liberdade foi confundido com libertinagem, revolução industrial prejudica as pessoas que estão muito velhas trabalhando nos locais, não têm mais condições de sustentar a própria vida. Acaba-se que fica muito difícil, pede para o Estado voltar, o Estado volta atuando. Só que ele não atua igual ele atuava antes do liberalismo, ele atua de uma forma diferente, uma nova liberdade, um neoliberalismo. Ele passa para os particulares a prestação de serviço público com educação, saúde e cultura, né, só que ele acaba fiscalizando por meio das agências reguladoras. Ele sempre atua, mas dentro do possível, tem essa reserva do possível. A ação ativa por parte do Estado com ações afirmativas, com cotas raciais e outras circunstâncias, tais como 30% das cadeiras nas eleições ser preenchidas por mulheres. A fraternidade é o meio ambiente, né, pessoal? A fraternidade é o meio ambiente, direitos aí da globalização, tá bom? Você ter direito a acesso à internet, essas coisas mais, né, se envolver com os outros pessoas do mundo todo. Gente, também temos aqui a situação em que você cria algumas situações relacionadas com concursos públicos e as suas peculiaridades, limitando ali a altura, limitando ali a idade dos servidores públicos, né, para fins de algum cargo, como por exemplo o agente penitenciário. Exame psicotécnico somente se houver previsão na lei. Pessoal, do contrário, não tem que ter a ver, não tem que haver exame psicotécnico. De primeiro, eles colocavam lá uma mancha vermelha, você olhava e falava assim, nossa, é uma mancha vermelha. Aí o cara falava, nossa, você tem tendências é, sociopatas, só porque você falou que a mancha era vermelha, mas era uma mancha vermelha, né? Que cacete, né? Como é que você vai responder que fosse o quê? Tá? Bom, também lembrando aqui que nós temos no controle difuso, você vai chegando até o Supremo Tribunal Federal também. Tem como você chegar até o Supremo Tribunal Federal. Se ele reconhecer a repercussão geral do seu caso, aí o efeito será efeito erga omnes, não será apenas efeito inter partes, que é a regra do controle difuso. É interessante isso aqui, que isso aqui é uma ideia também de imutação constitucional, porque de acordo com o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, é somente o Senado que vai dar efeito erga omnes para suspender a eficácia de uma lei que o STF declarou inconstitucional. Somente assim, tá? Claro que se for no controle concentrado pelo 444, aí automaticamente já é feito erga omnes, né? Porque você buscou ali declarar inconstitucional uma lei, tá, pessoal? Não trazendo de um caso concreto em si. Tá bem, gente? Temos várias situações de mutação, mutação constitucional, tal como também os parlamentares, quando eles cometerem crimes, né, relacionados com o exercício da função, deputados e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas tem que ter relação com o exercício da função. Se um parlamentar brigar com outro, coisa que não tenha nada a ver, se um parlamentar, um deputado, ele roubar um carro, pessoal, ele não tem prerrogativa de foro, ele não será agraciado ali com o benefício de ser julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não vai acontecer. Tá bem? Beleza? Também temos a mutação constitucional relacionada com a união estável entre homem e mulher, ou entre homem e homem e mulher. Tá? Está escrito na Constituição Federal apenas entre homem e mulher. Tá bom? Então tem essa logística da mutação constitucional. Decreto legislativo e resolução, pessoal, a grosso modo, decreto legislativo é uma expressão que você se vale dela quando ambas as casas estão trabalhando em algo. Por exemplo, quando o Congresso Nacional ele delimita ali as circunstâncias relacionadas com a medida provisória que não foi convertida em lei. A medida provisória retirou a alíquota ali de algum contribuinte por algum período de tempo, só que aí ela não foi aprovada em lei. Se ela não foi aprovada em lei, significa que não era para ter existido aquilo. Então, como é que vai acontecer aqui? Que vai ser decidido? O Congresso ele vai dizer que o contribuinte tem que restituir o valor da alíquota ou não? Isso é o decreto legislativo. Olha só, o Congresso Nacional fazendo. Diferente de resolução, pessoal. A resolução é uma coisa feita pela Casa, ou é a resolução da Câmara dos Deputados, ou a resolução do Senado Federal. Tá bem? Nós temos resolução, por exemplo, do Senado Federal estabelecendo os limites do ICMS ou os limites,
né, dos 8% ali do ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doações, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso aqui é a técnica, pessoal. A técnica é decreto legislativo e resolução. Tá? São atos normativos que não passam pela sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Existem atos normativos, pessoal, que não passam pela sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Tá bom? Isso é muito importante lembrar. Olha só, as emendas constitucionais também não passam, elas são votadas dentro do Congresso por 2 turnos, 3/5 votos em cada uma das casas do Congresso e não há sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Outra coisa que também não tem sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo é a medida provisória que não for convertida em lei. A medida provisória que ela chega no Congresso, ela é aprovada sem alterações, não faz sentido o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, ter interesse em vetar seu conteúdo. Correto? Faz todo sentido o nosso raciocínio aqui. Bom, gente, só contextualizando, nós ouvimos falar então sobre os atos normativos primários, todos eles passíveis de controle de constitucionalidade. Você já ouviu falar sobre lei ordinária, lei complementar, emendas constitucionais, decretos legislativos, resoluções e a lei delegada. A lei delegada ela não tem muito no Brasil, pessoal. Por quê? Porque o chefe do executivo ele pode fazer medida provisória. Então não teria sentido nenhum ele pedir para o Congresso para que o Congresso permitisse que ele tratasse de um assunto, né, que foi delegado a ele. Imagina que o chefe do executivo ele peça ali para tratar de assuntos A, B, C e D. O Congresso permite que ele trate os assuntos A, B, C e D. Só que o executivo ele acaba exorbitando os poderes da delegação. Isso aqui é passível de controle preventivo, de constitucionalidade, controle político, porque o Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, ele vai impedir os efeitos dessa lei delegada, tá bom, gente? Isso aqui é bem interessante, bem simples. Note que é um controle preventivo político, né? Porque dentro do Congresso mesmo, você está impedindo que a lei entre em vigor, tá bom? A lei delegada. Também temos aqui as punições, né, com relação aos advogados que cometerem uma infração. Se você cometer uma infração, você será punido no local da infração. Se você sofrer uma suspensão preventiva, é no local da sua inscrição principal. E se você cometer uma infração perante o Conselho Federal da OAB, a infração será punida no Conselho Federal da OAB. Tá bem? Então, quem pode te punir? Pode ser o Conselho Seccional do local da infração, pode ser o Conselho Seccional do local você está inscrito principalmente, tá? No caso de suspensão preventiva, e também no Conselho Federal, se você praticar infrações perante o Conselho Federal da OAB. Tá bom? Bom, também temos aqui, pessoal, também temos o Conselho Federal da OAB, o Conselho Seccionais e as subseções. Tá? Tudo isso aqui é o seguinte, ó, a setinha vermelha para o Conselho Seccional é porque o Conselho Federal está intervindo no Conselho Seccional, 2/3, tá? E a Caixa de Assistência intervém também sofre intervenção perante o Conselho Seccional. Então, olha só, o Conselho Federal intervém nas conselhos seccionais e os conselhos seccionais intervêm na Caixa de Assistência. E o Conselho Seccional também intervém nas subseções. Tá bem? Nossa, Lacan, não precisava de você chorar, né, fi? Não precisava ficar essa choradeira toda. A gente também lembrando aqui, ó, que as pessoas jurídicas, né? Olha, a sociedade de advogados, pessoal, ela é registrada no Conselho Seccional e ela pode praticar atos, ela pode comprar carro, ela pode comprar casas, ela não pode praticar atos privativos da função de advogado em si. Tá bem, gente? Importante com relação também a Brasil natos e naturalizados. Olha só, o ministro de Estado da Defesa, esse tem que ser nato. O da Defesa tem que ser nato. Ministro das Relações Exteriores, ministro da Justiça, eles podem ser brasileiros naturalizados, assim como os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Tá bem, pessoal? Olha só, lembrando também que se você trabalhar e estiver a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil, né, você não precisa registrar o seu filho se ele vier a nascer lá fora, tá bom? Prescinde de registro, caso seu filho nasça, você esteja, por exemplo, numa reunião dos prefeitos do mundo todo lá em Washington, nos Estados Unidos. 50 mil prefeitos estão lá e você está lá aumentando o seu leque de relações e você tem ali o benefício de ter o filho nascido lá fora. Mesmo assim, o seu filho aqui dentro será brasileiro nato, independentemente de registro. Agora, se você não estiver a serviço do Brasil e for uma situação em que você está de férias, pessoal, aí o seu filho terá direito de ser nato do mesmo jeito, nascendo fora do Brasil, mas você precisa registrar. Então, se tiver a serviço do Brasil, não precisa registrar. Se estiver fora do Brasil de férias, precisa registrar. Olha só, o critério do ius sanguinis, tanto filhos de brasileiros natos quanto de naturalizados terão direito de ser natos, tá? Se você fosse um brasileiro naturalizado, você é um cara que morava na China. Você é um chinês, origem realmente oriental da China, veio para o Brasil, ficou aqui por 4 anos, buscou ali nas suas características a nacionalidade brasileira, conseguiu, se tornou brasileiro naturalizado. E ao se tornar brasileiro naturalizado, meu Deus do céu, ele não vai parar de chorar, cara, como que pode? Bom, vamos retomar aqui. Só reiterando, então, se você é um chinês, oriental, mesmo natural da China, e vem para o Brasil e busca ali a nacionalidade, né, cumprindo alguns requisitos, por 4 anos você pode se tornar brasileiro naturalizado. Ou 15 anos, pode se tornar, tá? Ato discricionário do chefe do executivo. Ou, né, por 15 anos, ato vinculado. Ficou aqui no Brasil por 15 anos, tem direito de se tornar brasileiro naturalizado. Ou originário de língua portuguesa, pessoal, país, Moçambique, né, República Dominicana, por exemplo, salvo o melhor juízo, você tem direito de ser brasileiro naturalizado se ficar aqui no Brasil por apenas 1 ano. Tá bem, gente? Esse é o critério do ius sanguinis. Tá bem? E o ius solis, nasceu no solo brasileiro, terá direito de ser brasileiro nato, a não ser que você nasça
aqui no Brasil, mas o seu pai está a serviço do país dele, né? Um diplomata, filho de diplomata que nascer aqui no Brasil, não terá direito de ser brasileiro nato, tá bom? Gente, importante também com relação aqui às sentenças internacionais ou sentenças estrangeiras, tá? Nós temos aqui a desnecessidade da homologação pelo STJ no caso de sentenças internacionais, sentenças dadas pela Corte Internacional de Justiça ou Corte Interamericana de Direitos Humanos. Temos as sentenças estrangeiras, né? Essas sentenças estrangeiras ou alienígenas, elas devem sim ser homologadas pelo STJ para que elas possam ser executadas aqui dentro do Brasil. É a concessão da EZ4. Quem executa é o juiz federal. Importante também a supremacia do interesse público sobre o particular. Aqui nós temos o poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder normativo, decreto regulamentar executivo, decreto regulamentar autônomo. Né? Aqui nessa lógica toda, pessoal, lembrando que a punição não fica no poder hierárquico, a punição fica com o poder, a cargo do poder de polícia ou do poder disciplinar, tá bom? O poder disciplinar, se você tiver vínculo com a administração pública, sem vínculo, punição pelo poder de polícia. Poder normativo, pessoal, fiel à execução à lei ou extinção de cargos públicos quando vagos. Esse é o decreto regulamentar autônomo. Extinção de cargos públicos quando vagos, tá bem? Opa, cliquei no botãozinho errado aqui. Bom, só lembrando que o chefe do executivo ele pode delegar para, obviamente, ministros de Estado, pessoal, porque eles estão ali justamente na função administrativa do poder público. Tá? Ele está mais conectado com o chefe do executivo aqui bem pertinho, então ele sabe o que está acontecendo no setor dele. Então, o presidente da República ele pode delegar para a advogado-geral da União, ministro de Estado e procurador-geral da República a função de prover cargos públicos, tá? Olha só, advogado-geral da União, ministros e procurador-geral da República, a função de prover cargos públicos, mas para extinção de cargos públicos quando vagos, somente o chefe do Poder Executivo mesmo. Agora, para prover cargos públicos, aí você tem o ministro de Estado, o procurador-geral da República e os ministros, né? Além dos ministros, perdão, o advogado-geral da União. O procurador-geral da República, esse carinha aqui, o PGR, pessoal, ele faz parte do 444, ele pede desligamento de competência da estadual para a federal ao STJ, e ele também pede intervenção federal no caso de desrespeito à lei federal. Tá bom? Continuando aqui, pessoal, é importante também essas funções com relação a cargos, pessoal, em comissão. Eles são diferentes da função de confiança. A função de confiança você passou no concurso público e ao ser nomeado, alguém se agracia com as suas circunstâncias, com as suas características e coloca você numa função de confiança. Se você perder essa confiança, você volta para o seu cargo de origem. Você não é exonerado nem demitido. Agora, no cargo de comissão, do mesmo jeito que você entrou fácil, você também sai fácil. Tá? Livre nomeação, livre exoneração, os cargos em comissão. Se tiver que haver extinções por corte de gastos públicos, pessoal, a extinção acontecerá aqui nessa situação relacionada com os cargos em comissão. Depois, as pessoas que estão no período de estágio probatório, né? Sai o edital, você faz a prova do concurso público, passa, é nomeado, e aí você é investido com a posse. Tá bom? Ficou 3 anos ali trabalhando corretamente, período de estágio probatório, você vai se tornar estável. Tá bem? Esses aqui são os cargos que podem até ser extintos, pessoal. Tá bom? A depender, né? Desculpa, você pode até ali, como é que eu posso dizer, retirar, demitir os funcionários públicos por conta de corte de gastos públicos, tá? Mas a ordem é essa: cargos de comissão, primeiro, depois as pessoas que estão no período de estágio probatório e, por fim, quem já é estável. Também temos aqui a OCIP, pessoal. O CIP é a Organização Social de Civil de Interesse Público, né? Se você cumprir os requisitos, se tornará ali, terá o benefício da termo de parceria com o Estado, que ele vai te dar um pouquinho de dinheiro. Gente, imagina que você já tem essas casinhas em preto aqui, ó. Essas casas pretas já são suas. Você não tem que prestar contas dela para o Estado, pessoal. Você adquiriu porque você trabalhou para isso. Agora, com o termo de parceria, se eles investiram um dinheiro em você, você não pode alienar aquele dinheiro que foi realmente advindo da administração pública para a aquisição de um outro imóvel. Esse aqui você tem que prestar contas, esse aqui você é obrigado a dizer o que está acontecendo. Um está ao contrário e ninguém reparou. Tá bom, gente? Também comentamos sobre limitação administrativa. A limitação administrativa acontece quando o Estado ele diz que a partir de agora não vai poder mais construir prédios acima de 4 andares. Não tem que diminuir, não tem que quebrar os prédios que já foram construídos, mas não pode a partir de agora, efeito ex nunc, bate a nuca, vai para frente, não pode a partir de agora você construir outros prédios acima de 4 andares. Requisição administrativa, o Estado ele utiliza os seus bens imóveis ou imóveis ali e te indeniza se eventualmente houver dano no futuro, tá bom? Essa é a requisição administrativa. Diferentemente da ocupação temporária, pessoal. Ocupação temporária é usar a sua escola particular para a época de eleições ou desapropriação indireta, que é quando você entra com ação para o Estado te pagar o que ele já está utilizando, né? Ele já está utilizando o seu lote ali faz tempo, colocando os carros da polícia ou as ambulâncias, então nada mais justo que ele te indenize. Essa é a desapropriação indireta. Temos também a desapropriação por extensão, quando ele desapropriou os 97 alqueires, e aí tem mais 3 lá, porque ele já não pega tudo, né? Então, você tem direito de extensão também. E tem a desapropriação por zona, que é quando o Estado ele desapropria outros espaços além do que ele precisava, só para fins de valorização imobiliária e também por conta de necessariamente, se a obra alterar, não precisa declarar novamente uma nova situação de desapropriação. Tombamento é um caso que não tem nada a ver com demolição, né? Tombar o bem, pessoal, é uma expressão lazarenta de ruim. Tombamento lazarento de ruim, por quê? Não tem nada a ver com demolição, tem a ver com cuidado, né? Pessoal, cuidado, você ali tem a responsabilidade de cuidar de um bem
por muito tempo, né, pessoal? Isso é necessário. É possível, inclusive, que você aliene esse bem um dia, se você quiser. Mas a administração pública, ela não tem e não terá preferência nesse caso, nesse sentido. Esse foi o conteúdo da prova 12, pessoal. Falamos aqui sobre o crime comum. Empresa de radiodifusão sonora, acabei não comentando aqui, né? Fica a cargo ali na gestão de servidores de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Falamos sobre mandado de junção, não comentei, mandado de junção com uma lacuna legislativa, pessoal. E aí você vai lá e como qualquer cidadão do povo, sem ser a lei por omissão, né, que é somente o 444, você, qualquer do povo, no mandado de junção, você vai até o judiciário e pede um direito que você acredita que você deveria ter, se não tiver, se existe uma lei. Não existe a lei, então o Estado ele dá um jeito de conceder aquilo para você do mesmo modo. Falamos sobre limitações administrativas, falei sobre a OCIP, não comentei, né? Falta falar que os sindicatos, partidos políticos e igrejas não podem se tornar OCIPs, tá, pessoal? E as OS também não podem se tornar OCIPs. Reiterando aqui, bens adquiridos com recursos oriundos do termo de parceria não podem ser livremente alienados. Você deve prestar contas para o Estado. Sobre o direito tributário, pessoal, para prazo para cobrança, você pode alterar, sim. Não tem problema nenhum o Estado alterar o prazo para cobrança. O que não pode é o Estado alterar, né, o valor da alíquota para cima, né, sem respeitar o período de 90 dias ou a virada de exercício, em regra. Também isenção e insolidariedade, pessoal, se eventualmente uma pessoa que tenha deficiência ou foi um ex-combatente de guerra comprar um imóvel com você e ele possui isenção de IPTU, você não vai ser beneficiado com isso. Você vai pagar 50% do IPTU, porque você abate o valor que ele tem o benefício da isenção, diferentemente de que somente se ele comprasse. Se somente ele comprasse sozinho, pessoa que tem ali uma participação nas guerras, ou deficiente, ou portador do vírus HIV, se ele tem imunidade, ou desculpa, se ele tem isenção de IPTU, só ele não vai pagar, tá bom? Gente, sobre as taxas, pessoal, ninguém é imune a taxas. A gente é imune a gente não, né? Alguns entes federativos ou algumas pessoas têm imunidade de impostos. Imposto diferente de taxa. Taxa e contribuição de melhoria é de competência comum. Todo ente federativo pode legislar sobre taxas e contribuições de melhoria. Só lembrando que o município ele pode criar uma isenção de taxa, tá? Mas isso não seria uma imunidade, seria uma isenção de taxa. Rafael, o que é isenção de contribuição de melhoria? Só você imaginar. Imagina que o Estado de São Paulo, ele tenha feito uma escola ali próximo do seu bairro, uma escola pública tão boa que o próprio governador quer que os filhos dele estudem lá, os seus familiares todos vão estudar lá. E aí diz o seguinte, ó, aqui nessa escola, todo mundo que tiver 4 filhos, acima de 4 filhos estudando aqui dentro, não vão pagar a contribuição de melhoria relacionada a esse imóvel que foi criado aqui nessas redondezas. Essa é a isenção da contribuição de melhoria, tá? Contribuição de melhoria não é imunidade de impostos, não. É uma relação de isenção de ou contribuição de melhoria ou de taxa. Tá bom, gente? Falei sobre aqui, no caso da matéria de direitos humanos, né? Falamos aqui, falamos sobre nacionalidade, sobre lei ordinária, a pessoa não precisa falar lei ordinária, né? Basta falar lei, tá? Lei específica, lei complementar é quando realmente está escrito lei complementar. Vamos lá também, aqui. Bom, isso aqui também é adotante, pessoal. Adotante, ela passa em detector de metais, né? Quem não passa é a gestante que não passa em detector de metais. Sobre incompatibilidades e impedimentos, lembrando que a fazenda que o remunera, né? No caso, a pessoa que sobrou, professor de educação física, professor de química, de biologia, esse professor ele pode advogar? Pode advogar se ele quiser, né? Ele pode passar no concurso, ele pode ser advogado também e ser professor ao mesmo tempo, e ele pode advogar, só não pode advogar contra a fazenda que o remunera, tá bom? Beleza? Falamos aqui sobre essas situações de punição. É isso, né? O advogado também pode participar de matérias jornalísticas, tá? O que ele não pode é, reiteradamente, participar de matérias jornalísticas, pessoal, beleza? Fala com força e fé, fala depois de muito estudo. Vamos revisar e vamos pra cima.